Olá, pessoal, boa noite. Como estão todos vocês? Fátima Roden, terapeuta, mentora, chegando aqui para a nossa famosa live de terça-feira. Já estamos com bastante seguidores, estamos sempre com convidados ou convidadas que estamos trazendo aqui na live. Desde setembro, já fazendo essas lives semanais. Então, praticamente todos os dias de live, né, a gente está tendo convidados. E quando não temos convidados, tocamos a live sozinho mesmo, né? Muitas vezes não conseguimos agendar com nenhum convidado por não fechar a agenda, mas a gente toca. Boa noite, Pedrinha. Bem-vinda. Vamos enviar um convitezinho aqui para mais pessoas. Vamos aguardar um pouquinho aqui as pessoas entrando então na live de hoje, terça-feira, 20 e 30 horas. Nossa live hoje vai ser muito importante para você que está querendo mudar seus hábitos de vida. Está querendo adquirir uma vida mais saudável, mais feliz, mais completa, mais energizada. Hoje vamos falar sobre atividade física e a nutrição que precisamos para nós termos êxitos com nossas atividades físicas. Olha só o meu aí entrando, prima do meu marido. Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo nessa live. Uma vez que eu vim chegar aqui na live, divulgue minha live na sua cidade. Toda terça-feira, 20 e 30 horas, aqui, trazendo muita informação importante para quem quer mudar seus hábitos de vida. Principalmente pessoas que já passaram por alguma doença ou algum tipo de problema físico, emocional, espiritual, e que tiveram depressão ou que sofrem com ansiedade e precisam mudar o seu estilo de vida. E eu e o Luiz aí, esse primo aí que tá entrando aqui agora, a gente teve um motivo muito maior que esse, né, para mudar os nossos hábitos de vida. A gente teve câncer. Ele também teve câncer e não foi só um câncer, né, Luiz? Você é um guerreiro, você passou por tudo isso e com certeza mudou muito também os seus hábitos de vida. E com certeza você hoje é um vitorioso. E a gente vence quando a gente luta e quando a gente não se entrega. E mesmo que a gente perca a batalha, mas a gente não deixou de lutar, a gente não deixou de obter a vitória. E eu sempre digo, muitas pessoas têm a vida sob cuidados paliativos, mas mesmo assim eu quero dizer para você que é possível ter uma qualidade de vida. Agora estou falando para os pacientes oncológicos, assim como eu, como o Luiz, que entrou aí. A gente teve câncer e a gente sabe o quanto que é importante mudar os nossos hábitos. De todos os ambientes em que a gente vive, de todas as esferas da nossa vida, seja ambiente familiar, seja ambiente profissional, a gente precisa mudar, adequar o nosso ambiente à nossa realidade, à nossa necessidade. E isso não é só para pacientes oncológicos, pessoas que precisam buscar uma qualidade de vida através de uma reeducação alimentar e também uma reeducação física ou postural, também precisam buscar essa orientação. Então, Carol acabou de entrar aqui, já estou enviando o convite para ela, ela vai chegar aqui na live, vai se fazer presente aqui e vai trazer todas essas informações. Pegue papel e caneta, anote suas dúvidas, você poderá deixar suas dúvidas aqui, se a gente não conseguir responder aqui nessa live, mas a gente vai fazer uma nova live só para responder perguntas. Olha só que legal, não deixe de perguntar. Tanto aqui na live ao vivo, como na live que vai ficar gravada e depois a gente vai disponibilizar o vídeo. Quem assistiu o vídeo gravado também, coloque nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente fará uma nova live respondendo esses questionamentos. Segunda vez que Carol, então, vem aqui nesse canal falar sobre nutrição. Vamos aguardar, então, Carol. Pessoal, convidem mais pessoas aí, enviem o convite nos grupos de vocês. Vão ali no canto da tela,
onde tenha um aviãozinho ali. Clique no aviãozinho e disponibilize isso para várias pessoas, esse link dessa live aqui, que vai ser muito bom. Carol chegando. Tchá, 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 tchá. Suspense. Daqui a pouco ela entra aqui. Carol é maravilhosa, ela aceita até fazer consultas online. Olha que maravilha. Hoje em dia a tecnologia está a nosso favor. Só não se cuida quem não quer, quem não se disponibiliza a fazer a mudança na sua vida. E você que é responsável de mudar a sua vida, você que deve dar o pontapé inicial. Porque se você não fizer isso, não der o pontapé inicial, você não vai conseguir mudar, alavancar, para conseguir adquirir novos hábitos e principalmente seguir com esses novos hábitos. Sim, Carol, já aceitei aí, não sei o que está acontecendo. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, bem-vinda. Boa noite para todos aí que estão acompanhando a nossa live hoje, né? E espera que eu deixe tocar, que eu tava com o fone que estava sem o microfone. Mas a gente fica super feliz, né? Eu não sou uma entusiasta da alimentação, então eu acho que não só como nutricionista, mas a gente, né, ter uma alimentação pensando na nossa saúde, nosso bem-estar é fundamental. Hoje em dia já não é mais uma opção, né? É uma necessidade. Então, verdade, tá falhando um pouquinho. Tá falhando um pouquinho? Talvez seja a internet ou o fone de ouvido. Deixa eu ver, melhorou? Tá chiando bastante. Uhum. Melhor, né? Ficou melhor? Agora sim. Então acho que é o fone mesmo. Ele está já começando a dar piti, como diz o outro. Ele estava dando um chiado. Uhum. Agora eu tô ouvindo minha voz, mas acho que o pessoal ali de certo não tá dando esse eco, mas para mim tá dando um eco. Tá. Eu acho que na outra vez quem recebeu o eco foi eu. Então vamos trocar hoje. Bom, mas o que eu queria trazer, assim, inicialmente, né, até eu estava dando uma olhada sobre algumas questões, né, mas o que eu acho que também é bem relevante hoje, a gente falar sobre uma informação que é recente, que saiu agora, essa semana, sobre a Organização Mundial da Saúde e o Instituto, né, a agência que faz pesquisas em relação ao câncer para a Organização Mundial da Saúde, onde eles fizeram uma pesquisa durante 14 anos, com mais ou menos em torno de 450 mil pessoas. Então, eles acompanharam essas pessoas durante esse período, avaliando a alimentação e que doenças essas pessoas apresentavam, né? E uma coisa que chamou muita atenção dos pesquisadores foi que 10% da mudança, né, na alimentação em relação ao consumo de ultraprocessados, você tendo só 10% na sua alimentação desses alimentos, né, que são aqueles que a gente desembala, né, ou seja, aqueles que têm muitos corantes, conservantes, sódio, tudo que a gente sabe que não é benéfico, né, isso traz um aumento de 23% dos riscos, né, para doenças, principalmente câncer, né? Então, hoje já não dá mais para a gente ficar, né, nessa de, ai, não, eu gosto, eu vou comer e aí eu vou usar algumas coisas ali que vou tentar amenizar o dano, como dizem, né? Eu falo assim, em relação aos ultraprocessados, hoje a gente tem que ter uma avaliação bem criteriosa, assim, e usar se realmente for muito necessário, mas a questão da gente fazer o uso, né, das coisas mais natural possível, onde a gente possa fazer, descascar mais e desembalar menos, né, Fátima? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente ter uma alimentação saudável de fato, né? Porque daí a gente vai consumir mais frutas, vai consumir mais verduras,
vai consumir alimentos que são já direto, né, do campo para gente, alguns alimentos que vão ter uma mínima processação ali, onde ele vai ter um embalamento, mas ele vai se manter mais íntegro. Às vezes um pequeno processo de refinamento, porque, né, tem algumas coisas em questão de valores, né, que a gente sabe que às vezes a população de um todo, assim, não tem condições, às vezes, para consumir um alimento integral, alguma coisa nesse parâmetro, mas consumir coisas que são mais da natureza, mais do que vem da terra, do que vem direto para a gente, né, consumir. Então isso facilita muito, porque isso já é um baita de um passo para melhorar a nossa saúde, tá? Aí eu não sei se você quer fazer alguma colocação sobre isso, também de como que tá a tua rotina, porque agora, hoje eu vou perguntar, hein? Porque hoje eu vou falar, hoje eu vou dar uma de nutricionista fazendo a entrevista para Fátima, hein, gente? Que não, geralmente a gente só conversa, né? Mas assim, gente também, né, se colocar nesse processo de avaliação, autoavaliação, que isso também é muito importante, né, da gente perceber ali o que a gente está usando, quanto a gente está usando, com que frequência desses alimentos, né, mais industrializados, ultraprocessados. Porque às vezes a gente não para reparar essas coisas, né, Fátima? Eu não sei como que tá isso assim para ti na tua rotina. Eu já venho buscando essa rotina assim há bom tempo. E para mim, assim, tá tranquilo agora no momento. Mas não foi sempre assim. Sim, não, eu falo, nem a gente que é nutricionista às vezes fica no 100% ou no 80%, porque às vezes a rotina aperta e a gente acaba usando algumas coisas mais processadas e tal, né, mas eu falo sempre que a gente pode parar e observar o que a gente está realizando, o que a gente está comendo, a qualidade do que a gente está comendo, né, eu acho isso fundamental. E uma coisa muito... Pode falar. O que eu percebi assim, que mudou bastante em mim, depois que eu mudei a alimentação, foi que eu consigo controlar hoje melhor o meu apetite por coisas que são que nos deixam, como que diz, viciadas. O açúcar, o glúten. Hoje eu consigo ter em casa as coisas e eu consigo deixar de comer. E hoje eu ainda estava comentando com amigas minhas que tinha uma época que eu não comprava as coisas porque eu não queria ter em casa, nem para uma visita, nem para um restante da família, porque eu não me controlava e acabava comendo também. E aí eu fui mudando a minha mentalidade e fui começando a gostar de fazer a minha própria alimentação, de preparar o meu próprio café da manhã, independente das outras pessoas quererem aquele café ou não. Eu vou preparar o meu café da manhã, vou colocar amor, carinho, dedicação, e eu vou saborear esse café da manhã. Eu vou tirar um tempo para tomar esse café da manhã, um tempo para mim sentir o gosto dos alimentos. E isso mudou completamente a minha mentalidade. E mudou completamente a resposta que o meu corpo deu. Além de me causar saciedade, me trouxe independência e me trouxe controle. Sim, sim. Então, eu consegui tirar boa parte do glúten da minha alimentação. Eu não consumo mais muito glúten, não vou dizer que não consumo nada de glúten, porque as tentações estão aí, a gente acaba caindo nas tentações tanto do açúcar, como do glúten, como da lactose, mas eu evito bastante, porque elas inflamam demais o meu corpo. O meu corpo já sentiu os efeitos nocivos de todos esses alimentos, porque eu já fiz testes, né, já fiz experiências comigo mesma, então eu sei que isso não faz bem, e eu sei que se eu não caio na tentação de consumir isso, eu tenho uma qualidade de vida melhor.
E quanto a embalar menos, embalar, desenrolar mais e descascar menos, né, que a gente busca sempre isso, porque é mais prático, pegar lá no mercado prontinho para desembalar, ingerido, que descascar uma fruta e comer, ou então a gente pegar um suco pronto congelado, do que ir lá pegar a fruta e descascar e comer a fruta, que é muito mais saudável do que os sucos. Eu tenho a dizer aqui que eu comecei de cronometrar o tempo que eu levo, por exemplo. Um exemplo assim, eu vou fazer um sanduíche de manhã, vou citar o exemplo seguinte, vou fazer um sanduíche pela manhã, eu vou tirar o pão da geladeira, vou separar o pão, vou passar a maionese no pão, vou colocar o presunto, vou colocar o queijo, sanduíche tradicional, falando agora. Vou colocar o queijo, vou fechar ele e vou colocar na torradeira. Isso leva em média 10 minutos, 8 a 10 minutos. Sim. Agora, se eu quero fazer um café da manhã sem glúten, um café da manhã saudável, eu vou lá e pego 3 ovos, eu coloco uma sementinha ali, eu coloco um salzinho ali, eu coloco azeite de oliva, eu dou uma batidinha, eu jogo na frigideira, faço meu omelete e descasco uma laranja, ou pico uns morangos, ou uma outra fruta que tenha vitamina C, que consumir junto ali com a proteína. E eu levo 10 minutos também. E muitas vezes, daquele café da manhã, com aqueles 3 ovos de uma laranja, ou alguns morangos, ou então um kiwi, ou uma outra fruta, não custa mais caro, nem mais barato também. Então tem um mito na cabeça das pessoas assim, que comer bem, comer saudável é caro. Mas muitas vezes não é, você precisa aprender a fazer a combinação dos alimentos, e aí você tem às vezes um alimento igual ao outro, mas um poder nutritivo extraordinário. Então essa mentalidade eu fui mudando aos poucos, claro, e eu como eu mesma disse ali já no início, eu fui me observando e vendo os benefícios que estava trazendo no meu corpo e comemorando cada vitória que eu estava tendo. Né? E aí, a hora que eu caía na tentação, eu também me observava. E aí eu via os danos que isso causava no meu organismo e eu pensava, caramba, eu mesmo posso dizer não para isso, né? Por que eu estou dizendo sim? Por que eu estou fazendo isso com o meu corpo, com a minha saúde? Então, a mentalidade é a primeira que mudar para você conseguir mudar os seus hábitos e você conseguir então ter uma qualidade de vida, assim, uma alimentação natural, mais natural possível. Você pode fazer uma alimentação balanceada e uma alimentação tanto barata como mais intermediária, cara. Isso você que vai escolher e decidir. Mas necessariamente não precisa ser alimentação mais cara para ela ser natural e como que eu vou dizer assim, nutricionalmente correto. Então, isso é bastante uma crença, assim. E assim, um dos passos até que eu costumo indicar muito para os meus pacientes, para as pessoas em geral, assim, é começar a ter esse autoconhecimento sobre qual é a reação que você tem comendo tais alimentos, né? Quando você come uma alimentação mais saudável, se testar como você se sente, o que você sente, como você fica 1, 2 dias depois que você comeu aquele alimento, porque você começa a ter o autoconhecimento sobre o que te faz bem e o que não te faz bem, né? Que eu acho que isso é um processo muito lindo e as pessoas que ali se propõem a isso, geralmente elas têm uma firmeza maior para a fixação de hábitos saudáveis. Por quê? A partir do momento que você tem a consciência de que aquele alimento, que é exatamente isso que você estava relatando, que você come e não fica bem, automaticamente você já... Para que eu vou me agredir? Para que eu vou comer aquele alimento que não me faz bem, sendo que eu como aquele outro e eu fico bem, com energia, com disposição? Não me sinto inchada, não me sinto desconfortável, não sinto minha barriga inflar, não sinto que eu tenho dificuldade de me concentrar no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Se eu estou comendo de forma mais natural, com alimentos saudáveis, né? E aí com isso o que você faz?
você tem o poder da escolha, você tem o poder de saber o que te faz bem e o que te faz mal. Então, um segundo passo, eu acho que é interessante a gente começar a ter essa análise. E às vezes até, por exemplo, pesquisar sobre os alimentos que você utiliza, né? O que ele traz para ti, né? E aí, se você começar a pesquisar sobre os alimentos processados e ultraprocessados, e o que eles trazem para você, eu com certeza a pessoa já vai pensar 2, 3 vezes antes de usar, né? E quando ela pesquisa de um alimento natural, alguma outra coisa, né, de fonte natural aí, que a gente tem variedade imensa de alimentos, ela já vai ver que ela tem muito mais benefícios, nutrientes, fibras, fitoquímicos, enfim, que vão trazer uma saúde para ela e algo que ela não vai encontrar num ultraprocessado, numa coisa que é fácil, rápida de preparar, né? Que é isso que você estava falando. E às vezes a gente leva o mesmo tempo para fazer o preparo das mesmas coisas, só que a gente fala, ai, dá preguiça de fazer. Só que quando você começa a perceber essa diferença entre o que te faz bem e o que te faz mal, você paga o preço de achar que, né, aquilo vai te perder tempo, porque o tempo que você ganha depois com a energia, com a disposição durante o seu dia, para você render, para trabalhar, para estudar, para treinar, enfim, é outro. Porque você faz as coisas com disposição. Eu sinto isso totalmente. Assim, agora eu não sei se o pessoal aqui me conhece já, e a Fátima também, eu tô tipo Álvaro agora, acordando 5:30 da manhã, 4:30 da manhã para ir correr, e me sentindo super bem. E coisa que eu achava que não era para mim. Então, sabe, porque a gente se alimentando bem, a gente se exercitando, a gente dormindo um sono de qualidade, o próprio hábito se constrói, né? Porque você vai vendo que você rende mais no teu dia a dia. Então, eu tenho me sentido super bem e muito produtiva, por incrível que pareça, porque a gente acha, não, vai acordar cedo, né? Vai ficar cansado e tal. Nos primeiros dias até você se adaptar com uma rotina nova, e assim como a própria rotina do exercício, a da alimentação, no começo ela é um pouco mais trabalhosa pelo fato de você estar tendo que pensar mais sobre o que você está fazendo, né? Porque adquirir novos hábitos você tem que processar no pensamento para depois você aplicar. Quando você faz sem pensar, que é no automático, a gente não pensa, a gente só faz. E aí você não percebe tempo, que é isso que você falou. Porque a gente está no automático. Só que quando a gente começa a ter essa percepção de tempo e rendimento do tempo pela melhoria da alimentação, você começa a só querer se alimentar saudável, não porque é moda ou porque é fitness, né, Fátima? Mas porque você rende mais, né? Porque você tem um... Tem um É que nem motivo. o nosso mentor fala, o Álvaro, você sente que você vira uma pessoa de alta performance. E você nem faz questão de querer sair fora disso, porque aquilo ali te gera um bem-estar físico, mental, autoestima, de estar, né, rendendo o seu dia como você gosta, como você quer que seja, né? Porque você está se alimentando de forma saudável. Então, isso também é muito maravilhoso, assim. Eu acho que uma das recompensas mais benéficas da alimentação saudável. Porque a maioria dos pacientes que passam, né, em consultório, eu não mudo muito a alimentação. E isso tem sido um relato muito interessante das pessoas. Muitas vezes a gente só organiza horários, que isso também é uma coisa importante para a gente ter uma alimentação saudável, ter uma frequência alimentar, né, comer de 3 em 3 horas. Isso é se alimentar de forma saudável, porque não é saudável você ficar 5, 6 horas sem comer. Não é. Por mais que tenha aí a linha do jejum intermitente, né, enfim, eu tenho algumas pessoas que dá para aplicar, mas eu falo assim, não é o fisiológico da gente durante o dia a gente ficar esse tempo todo, porque a gente está em movimento, a gente está produzindo, a gente está, né, fazendo coisas.
E eu falo assim que o corpo da gente é que nem um carro. Carro anda sem gasolina? Não anda, né? Então, se você não comer, vai ficar difícil de pensar, vai ficar difícil de produzir, vai ficar difícil de fazer uma atividade física, porque você não está se alimentando, você não está dando combustível para o teu corpo funcionar, né? Então, o primeiro passo, assim, é você começar a ter essa frequência alimentar também, que é extremamente importante para a gente ter, né, ali um bom rendimento, ter uma alimentação saudável, fornecer de forma saudável nutrientes para o nosso corpo também. E aí... E a nutrição, pode falar. Ela é muito importante na parte da atividade física, os alimentos corretos, né? Para que a gente consiga desenvolver também os músculos, para que a gente não tenha câimbras, para que a gente não tenha fadiga, e para que aquele cansaço que a atividade física nos traz, aquele relaxamento, que ele seja bom, que ele não seja doloroso, que não seja algo cruel, né? Que a gente já E não pensa seja um desgaste, então, né? acho que a alimentação tem muito a ver ali um também. equilíbrio. Podia citar alguns alimentos que são bons, a pessoa que vai para o treino, que vai fazer uma atividade física, ou uma corrida, uma caminhada, quais os alimentos que ela poderia fazer o seu café da manhã, por exemplo. Uhum. Bom, em relação a caminhadas, né, como é uma atividade mais leve, se você, antes de sair de casa, comer uma fruta, já vai ser um ponto inicial para o teu organismo, né, partir ali para o metabolismo ativar e sair do estado de jejum. E igual você vai caminhar, se você está com o objetivo ali de perder peso, você vai conseguir, porque a fruta tem poucas calorias, mas também não vai deixar a pessoa iniciar a atividade física em jejum. Se for uma atividade como, por exemplo, a corrida, né, e seja uma corrida, por exemplo, de pelo menos 30, 40 minutos, você pode também utilizar a fruta, você pode utilizar, de repente, um pão, né, um pãozinho integral ali com uma geleia, que também vai te dar energia para você consumir ali, começar a atividade física e depois você queimar um pouco do que você tem de reserva. Uma musculação, se você quer ganhar massa muscular, dá para você aliar ainda um iogurte, ou se você tem um espaço de tempo, pelo menos de 30 a 40 minutos, dá para você consumir um ovo, um queijo junto com esse pão, né? Principalmente se você já está eu falo assim, se você já fez um treinamento digestivo, porque tem muitas pessoas que falam, eu vou comer isso, eu vou passar mal, né? Só que, assim como a gente treina o nosso físico, as pessoas não sabem, mas a gente também tem que treinar o nosso sistema digestivo para que a gente coma e consiga fazer atividade física ali em algum processo pequeno digestivo, mas que não cause esse desconforto de enjoo, de ficar ali com o alimento atrapalhando a atividade. Porque o organismo também tem que se adaptar em estar fazendo dois processos ao mesmo tempo. Então, ele também vai ter um início ali que ele vai ficar meio perdidão, né? Ele vai precisar também treinar esse processo de estar digerindo e estar se exercitando. Eu falo assim, eu também já tive a minha fase que eu não aguentava comer muita coisa antes da atividade física, que eu comia só uma fruta, mas depois fui aprendendo, fui trabalhando isso e melhorou. Hoje eu consigo até correr comendo algo antes da atividade física. Então, né, é um processo de treinamento também. E isso é muito importante, porque daí você preserva a massa muscular, né? Que não adianta você fazer atividade física para você perder peso, só que o peso que você tem que perder é gordura. Se você for sem comer, geralmente o que acontece? Você perde massa magra, vai perder um pouco de gordura, mas você vai perder também a massa magra, né? Então, é ruim, porque daí você começa a perder muito peso, mas é um peso que não é legal, que é o da massa magra, tá? Então, por isso que eu falo assim, o jejum, às vezes, ele é interessante, mas tem que ter muita cautela para usar, né? Porque dependendo do organismo da pessoa,
do metabolismo, se ela tem um metabolismo mais acelerado, se ela não tem, né? Enfim, tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. E assim, uma coisa importante também, né, que eu acho super relevante, assim, e parece até meio clichê, mas em relação ao consumo das frutas e dos vegetais, né, que a gente fala das fibras, tem muita fibra para consumir fibra, né? Mas esses dias eu estava conversando com um paciente sobre isso, e eles pensam só em intestino quando a gente fala em fibra. Sim. Eu não sei se isso vem na sua cabeça também, Fátima, mas é muito interessante. Já era assim. Geralmente a gente pensa, não, é para o intestino. É para o intestino, né? Mas as fibras, elas têm um papel muito mais diverso do que só em funcionar o intestino, né? A gente tem nas fibras a questão do equilíbrio dos micro-organismos que a gente vai ter dentro do nosso intestino e que vão influenciar na nossa saúde também, porque eles vão se alimentar, eles vão fermentar essas fibras para produzir nutrientes para nós, né? Alguns produzem vitamina K, alguns produzem ácidos graxos de cadeia curta, que alimentam as paredes das células do intestino para manter uma saúde intestinal. Então, algumas fibras, elas também têm a capacidade de equilibrar hormônios. E as pessoas nem sabem. Então, gente, consumam as fibras agora, sabendo que elas têm outros papéis e não só a função de evacuar, tá? Então, pesquisem. Hoje, né, na internet tem tanta informação boa, tem tanta informação interessante que se você joga lá, né, pergunta até para inteligência artificial, que hoje também tem, né? Qual é a função das fibras, né? Além do intestino, porque daí você pode até fazer uma pesquisa mais profunda, né? Ela vai te mostrar ali tudo isso e às vezes muito mais outras coisas, né? Porque a gente sabe que hoje o intestino é o segundo cérebro. Então, se você tem um intestino saudável, você tá com um cérebro saudável garantido também. Né? Então, aí você vai evitar ali. Você vai evitar ali mal de Parkinson, mal de Alzheimer, enfim, várias coisas, né? Elas não têm a curiosidade de pesquisar sobre essas coisas. Não. E eu sempre digo assim, quando você vai fazer uma receita de bolo, você não precisa ter a receita ou pesquisar a receita e os ingredientes. Então é a mesma coisa que a gente vai preparar um alimento para a gente. A gente precisa saber o que aquele alimento vai me proporcionar. Para que eu possa ter assim, um conhecimento do que eu estou comendo, para que eu estou comendo, qual é o resultado que eu quero ingerindo aquele alimento. Sim, e muitas vezes nem é o resultado que eu quero, é o resultado que eu vou ter, porque às vezes eu ingiro sem eu pesquisar, ou sem nem eu saber o mal que está me causando, e o resultado às vezes pode não ser tão bom. Então, a gente precisa conhecer o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, saber de onde vem, o que é, como é feito. A mesma coisa como a Carol já usou a analogia do carro. Né? Você não vai colocar um combustível ou um óleo para o motor do seu carro de péssima qualidade. Você vai verificar, você vai pesquisar, você vai pelo menos se informar que tipo de óleo que é, que tipo de combustível que é. E no nosso corpo não, o que estão oferecendo para nós, a gente está consumindo. E aí a gente está jogando muitas vezes, entre aspas, né, alguns veneninhos lá dentro do nosso corpo. E é isso que nos traz as doenças que a gente tanto teme e que a gente tanto quer fugir. E muitas vezes a gente não se conscientiza de que nós que somos os responsáveis por adquirir as nossas doenças. E também nós somos responsáveis por conseguir alcançar a cura, porque muitas vezes somente a cura medicamentosa não é o suficiente. Porque o remédio, ele já fala tudo, né? Ele vem para remediar, ele vem para ajudar a intensificar, a deixar os efeitos mais agressivos para o nosso corpo.
mas eles muitas vezes eles não são curativos. A maioria dos remédios são preventivos ou então para remediar mesmo. Estão falando, a discussão está muito ruim, realmente está muito épico. Eu acho que quando a Carol fala, não dá esse eco. Acho que eu vou deixar você falar mais. Aí fala um pouquinho sobre o pós-treino. O que a pessoa come no pós-treino? No pós-treino. No pós-treino, assim, geralmente o que a gente tem que priorizar? Reposição de energia, né? Que é os carboidratos ali, ou você comer uma fruta, ou você comer algum tipo de carboidrato, né? Como um pão integral, uma aveia, alguma coisa que vá te recompor essa energia que você gastou, porque principalmente a energia interna do próprio músculo, porque eu costumo falar que o músculo é o cara mais egoísta do nosso corpo e ele quer repor a energia dele primeiro. Então, fiquem tranquilos que aquela energia que você come logo na sequência de uma atividade física não vai ser a causadora do seu percentual de gordura aumentar. Na verdade, é o contrário. É mais a reposição dentro do músculo da energia intramuscular, que é usada durante a atividade física, do que o que você consome que vai virar gordura, né? E é muito difícil, depois de uma atividade física, você realmente ter uma fome exagerada, né? A gente tem um pouco de fome ali, mas até o próprio exercício, ele às vezes é um fator anorexígeno, né? Que a gente fala que ele diminui o nosso apetite, porque você está ali num momento de recomposição, de reestabelecer a normalidade, né, das funções do teu corpo. Então, é importante consumir um carboidrato de qualidade, obviamente, né, o mais limpo e mais nutritivo possível, junto com uma porção de proteína, para te ajudar também a restabelecer esse músculo que foi desgastado, que foi, né, ali usado durante a atividade física, e aí você evitar uma lesão, né, um machucado, uma cãibra, um rompimento muscular, ou às vezes um machucado no joelho, né, que o pessoal às vezes acaba tendo os rompimentos de tendões, ou desgaste de tendão também, porque não se alimentou e é nesse momento pós-treino, pós-atividade física. E muitas pessoas, às vezes, o que fazem? Depois da atividade física eu quero emagrecer, não vou comer nada, vou só almoçar agora. E daí fica em jejum. É a pior coisa, gente, não façam isso. Porque daí, nesse momento, você abre brecha para poder ter esses problemas, né? E outra coisa, não recompor essa reserva energética do próprio músculo, né? E aí, quando você for fazer atividade física novamente, o que acontece? Você já começa a atividade, muitas vezes, com o músculo cansado, o músculo fadigado, que a gente fala, né? E aí, por isso que você não consegue fazer atividade física tão bem, ou você cansa muito rápido, porque você não fez o pós-treino. Então, o pós-treino é extremamente importante para recompor toda a parte muscular ali do seu próprio exercício, tá? Então, não esqueçam de comer uma proteína junto com um carboidrato. Pode ser também uma fruta, né? Quem gosta mais de comer frutas, pode ser também a fruta, ou uma fruta com aveia, um pão integral com um pouquinho, com o ovo e uma fruta, né? Dependendo do nível de atividade física, do tempo, da intensidade, né? E daí você pode ir ali ousando em algumas questões que daí, no caso, né, teriam que ser avaliadas por um nutricionista mesmo para ver qual que é o teu caso exato. Mas assim, o básico seria pelo menos ter uma fruta e uma proteína, né? Um ovinho, alguma coisa nesse nível aí, um queijo ou um iogurte, né, que seja uma fonte de proteína para te dar esse suporte proteico depois da atividade física. O pessoal perguntou aqui sobre um pouco de hidratação, né, no treino e no pós-treino. Eu gosto muito de falar sobre isso, né, porque a maioria das pessoas não se hidrata, nem no treino, nem no antes do treino, nem durante o treino, né?
E assim, o que é interessante sobre a hidratação, né? Basicamente, a gente se hidratar, o que é a função, né? A gente proporcionar para o nosso corpo o nosso meio de realizar as reações metabólicas ali, né? De quebra de energia, de consumo de gordura, de processos, né, de sobrevivência do próprio corpo da gente. E a água, ela tem o papel também de levar junto com ela todos os nutrientes que a gente consumiu nas nossas refeições, até as células. E ao mesmo tempo, quando ela chega, deixa os nutrientes, ela traz de volta todos os metabólitos, as toxinas do que foi utilizado e que o corpo não precisa mais, né? Que restou, digamos assim, do processo ali de troca, né? Então, ela vai levar nutrientes e vai tirar o que a gente tem de toxinas, para daí a gente eliminar ou pelo suor ou pela urina, né? Então, se a gente começa a sonegar a água, eu falo para todo mundo, né? Porque a gente sonega a água para o corpo da gente. A gente fala assim, não, eu não vou te dar água. Porque quando a gente escolhe não beber, né? E aí o que acontece? A gente começa a ter dificuldades de metabolismo, né? E cansa com muito mais facilidade nas atividades físicas também, porque uma outra função da água na atividade física é refrigerar o nosso corpo, ou seja, você manter uma temperatura saudável, né, para o teu corpo estar ali num estado legal. A parte da mentalidade, né, da parte do raciocínio, que também, se você está com uma temperatura regulada, você ainda tem ali um estado de raciocínio para você fazer a própria atividade física, que é básico, né, porque senão você não processa mais os pensamentos, aí você começa a ter, às vezes, uma confusão mental, aí uma dificuldade para executar a atividade. E aí acontecem os acidentes, né? Às vezes cai um tombo, se é uma caminhada, uma corrida, né? Se tá de bicicleta, ou às vezes executar uma atividade na musculação, ou num pilates, em alguma atividade, né, que é mais em sala, de uma forma errada, onde você se machuca, porque você já não está mais raciocinando, processando, né, direito. Uma outra coisa também é evitar as câimbras, né? Muitas pessoas acham que é só o potássio, que é o tal, né, das câimbras, mas na verdade muito mais é a hidratação. Se você está bem hidratado, é muito mais difícil você ter câimbras, porque pensa o seguinte, as fibras, elas agem assim, ó. A gente tem as fibras musculares, elas agem por deslizamento, né? Contrai, elas ficam assim, e relaxa, elas soltam. Então, se tem menos água, é possível fazer isso com mais facilidade ou não? Mais difícil, né? Porque como que vai deslizar um tecido no outro se não tem água? E aí, quando não tem, o que acontece? Vai para dentro e trava, porque não tem água. E aí acontece a cãibra. Então, a hidratação para isso é fundamental, né? A gente ter a lubrificação dos tecidos para a gente não ter esse problema de cãibra, não ter dor no joelho, né, nas articulações principalmente. Então, evita inúmeras coisas, né, de lesões que a gente pode ter durante a atividade por causa de não se hidratar. E não se hidratar tanto antes, né, de você ir, durante, se você faz um percurso longo, né, ou se você vai fazer uma atividade onde você transpira mais também. Mas, assim, se for uma atividade de 30, 40 minutos, não tem tanta necessidade dentro da atividade. Daí você pode fazer uma bebida, né, uma ingestão de água antes, uma depois, e você consegue fazer a reposição, né? Consegue manter um nível de hidratação bom. Agora, se é uma atividade que demora 1 hora, mais de 1 hora, aí sim você tem que estar ingerindo alguma coisa, porque senão vai acabar dando ruim. Né? Vai acabar acontecendo algumas dificuldades. Inclusive, uma atividade que eu recomendo muito para que as pessoas tenham uma garrafinha de água é na musculação, que eu quase não vejo as pessoas. E você ir tomando aos pouquinhos, não precisa dar aqueles goles, né? Ou, sei lá, virar a garrafinha. Não. É você ir tomando pequenos golinhos,
ao longo da atividade, que isso também ajuda para regular a temperatura, ajuda para evitar dores, depois também no pós-treino, né, que também vão ser devidos à falta de hidratação ali durante a atividade. Então, a gente tem que ter essa atenção bastante importante em relação à água, né, porque imagina, nosso corpo 70% de água, se a gente não toma, o que vai acontecer? Vai ficar tudo bem difícil de ser realizado, né? Então, a gente tem que tomar. E por isso até que eu tenho aqui, ó, eu tô falando com vocês e tem um copinho com água. Ó, já tomei metade, ele tava aqui, ó. É, isso aí. Tem que ter uma hidratação. Pode ser, eventualmente, né, como a Fátima tá fazendo com sucos, se você não tem nenhum problema em relação a descontrole glicêmico e tal, porque tem que também cuidar, né, em relação a diabéticos, por exemplo, que aí melhora a água mesmo, mas se não, é uma opção também, às vezes fazer um suco de fruta natural, né, ainda mais agora nesses calores, que fica mais difícil da gente se hidratar, às vezes a gente até nem tem muita vontade de tomar água. Então, a fruta acaba sendo também uma opção. E aí, essa parte da hidratação, se me deixar, eu falo até amanhã. Acho que nós vamos fazer uma aula só sobre a parte da hidratação, porque tem muita gente interessada nisso. Porque aí a gente começa na hidratação da pele, do olho, do cabelo, a parte da higiene bucal, ali, da saúde bucal, que a gente não tem mau hálito, tem produção boa de saliva, que já ajuda na digestão do alimento. Tudo isso tem a ver com a água, né? Então, inúmeras coisas. Uhum. Sim, sem dúvidas. Porque a gente vai fazendo uma hidratação e renovação de todos os líquidos do corpo, né? E assim, a gente produz líquido aonde? No estômago, na saliva, no intestino, dentro, entre as vísceras tem, né, parte líquida, tem nas articulações, tem no músculo, tem nos olhos, que você falou, enfim, tudo tem água. Então, se a gente deixa de consumir, vai ficando complicado o negócio. Verdade. Vamos ver o que mais o pessoal estava falando. Eu tinha uma pergunta ali também sobre vegetarianos. Você tem alguma orientação para quem não come carne para substituir a proteína no pós-treino, no treino, antes do treino? Sim, em relação ao pessoal que é vegano, vegetariano, né? Se for ainda ovo lacto vegetariano, né? Dá para consumir essas opções de leite ou laticínios, ovos. Se for vegetariano, que já restringiu esses alimentos, né? Já está mais avançado, não está mais consumindo esses aí, o que dá para consumir que tem fonte de proteína também? As castanhas, que são fontes, né, tanto de gorduras boas quanto de proteínas. A gente fazer, às vezes, como pós-treino, se for uma atividade física onde você vai ter perto uma refeição grande, né, das refeições principais, comer direitinho arroz e feijão, que você tem ali uma união dos dois e um complementa o outro nos aminoácidos, que são as proteínas presentes nos vegetais, que vão também te proporcionar uma quantidade saudável, né, de proteínas para você ter uma manutenção da sua massa muscular, consumir muitos legumes, que vai ter uma variedade maior também de vegetais, também tem os aminoácidos, né, que vão variar de um alimento para outro e que, num todo, vão se complementar. Então, precisa ter também esse olhar criterioso, as sementes também, né? A chia, a linhaça, gergelim, abóbora, que também é uma semente muito rica em proteínas. Tem inúmeras coisas no reino vegetal que são proteicas, mas que a gente julga que é pouco, né? Mas que, assim, se a gente for consumindo ao longo do dia quantidades, né, regulares, você vai chegar no final do dia e vai ter conseguido atingir ali a quantidade ideal para você, né? Inclusive até o amendoim, pasta de amendoim, enfim, tem muitas coisas. E antigamente a gente falava, né, que
E a pessoa vai ficar desnutrida porque não come carne, né? Mas hoje a gente já sabe que isso é possível, né? A gente ter alimentação vegetariana, vegana e ser super saudável da mesma forma. Tem a opção de alguns suplementos à base de plantas também, de proteína, né? Que são extraídos de alimentos e daí são concentrados de proteína, que geralmente até fazem esse mesmo equilíbrio que a gente está falando, né? De ter uma proteína do arroz com uma de ervilha, ou ter a de batata com ervilha, enfim, para ter esse equilíbrio dos aminoácidos e ter uma proteína mais completa para fornecer, né, para a pessoa que às vezes tem uma necessidade maior de proteínas, por exemplo, um atleta, um praticante de atividade física, né? E contempla da mesma forma. A única coisa que realmente o vegano ou o vegetariano vai precisar é complementar com B12, porque realmente é uma coisa que a gente não produz e tem só nas carnes, né? E aí a gente tem que suplementar, não tem opção, porque B12 é fundamental para hemoglobina, né? Enfim, para vários outros sistemas e genes, replicação genética, enfim, que é fundamental para a gente se manter vivo, né? Senão a gente começa a ter problemas. Mas tirando isso, assim, hoje eu falo alimentação vegetariana é super possível, super tranquila. É uma alimentação muito boa. E é uma alimentação que está ganhando um grande campo, né? Sim. Não só na questão, né, de questão de escolha, né? Porque muitos jovens, muitas pessoas, né, que já estão mais velhas, mas que optam por mudanças, né, e veem a questão mais ecológica, política, social, ambiental, né, que envolve também o comer carnes e produtos animais, né, então, e a questão mesmo da saúde, que também tem sido falado muito forte, né, que a alimentação vegetariana hoje é a alimentação que a gente fala, até hoje já está com um nome mais chique, né? Que vocês devem ter ouvido já em muito lugar, a alimentação plant-based, que é extremamente saudável, né? E tem muitos profissionais que hoje aplicam, né, da área de nutrição para os seus pacientes e fazem para si também, né? Então, é possível ter uma saúde muito boa mesmo, sendo uma alimentação plant-based, né? Em vários aspectos. Olha aí, já temos dois temas para as próximas lives. Hidratação e a alimentação vegetariana vegana. Podemos marcar outra live para janeiro ou para fevereiro, cada mês um tema aí. Sim. Mas pena que meu áudio está ruim, por isso que eu também já evitei de falar menos, eu vou falar muito agora no final, mas quero agradecer a Carol por estar aqui, por ter aceito o meu convite novamente, e foi muito importante suas orientações, eu acredito que vai ajudar muitas das pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. E você está super convidada, então, para a gente dar sequência nessas lives aí. A gente vai trazer esses temas importantes aí que muitas pessoas vão também se interessar e vão perguntar. E como eu já disse no início, quem quiser deixar perguntas aqui na descrição do vídeo depois, pode deixar que a gente vai usar essas perguntas também como orientação para a gente fazer as próximas lives também. Então, a Carol deixa suas considerações finais e vamos encerrando, que já estamos quase uma hora, nem parece que passou tanto tempo, falta pouco para uma hora. E aí, eu e você, a gente fala bastante, gosta do assunto, né? Daí não vê o tempo passando. Mas gostaria de agradecer a Fátima, né, pela oportunidade de estar falando mais uma vez aqui no canal dela. E está proporcionando aí para vocês o conhecimento sobre alimentação saudável, sobre os benefícios, né, sobre como adquirir novos hábitos. E quem tiver interesse, que for aqui da região, né, do Rio Grande do Sul, quiser fazer consulta presencial em Ijuí,
é possível. Quem não for da região, mas gostaria de fazer igual a consulta, tem a opção da consulta online também. Lá no meu Instagram tem na bio o link para poder entrar em contato comigo, né, e pegar mais informações sobre o acompanhamento nutricional que eu realizo, sempre baseado na individualidade, nas questões de saúde suas, né, que são importantes para ter o estado de equilíbrio, e sempre com essa base, né, de alimentação saudável, suplementos também mais naturais possíveis, porque tem coisas que fazem muito sentido e que hoje tem muitos estudos, né, que vale a pena a gente utilizar para otimizar os resultados, a saúde, enfim, e eu sou bem suspeita em falar, porque eu falo assim, eu sou a que mais gosta de pesquisar sobre isso, então eu fico muito feliz em poder aplicar isso e as pessoas terem resultados maravilhosos, porque realmente o poder das plantas, dos alimentos, da alimentação, da nutrição saudável é incrível, é muito poderoso. Maravilha, Carol. Muito obrigada. Nada, Sigam essa Nutri aí, que vocês vão ter muito conteúdo de qualidade lá no canal dela. Quem não está me seguindo também, siga também o meu canal no Instagram, se inscreva no meu canal do YouTube, Novos Hábitos Nova Vida. Temos também o grupo gratuito do WhatsApp, Novos Hábitos Nova Vida, o link está lá na minha bio também. Estão todos convidados. E muito obrigada a todos que estiveram também assistindo. E que vocês sempre tenham essa disponibilidade, essa disposição, essa iniciativa de buscar informação que vai agregar valor à sua vida e qualidade de vida também. Então, não deixe de buscar essas informações. Isso acrescenta muito a nossa saúde. Gratidão, Carol. Um beijo, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.